Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês aí do outro lado estejam bem. Nós por aqui estamos bem. E hoje nós vamos gravar um vídeo, falar novamente sobre um assunto que a gente já falou aqui no canal, sobre como eu me tornei dona de casa, né? Esse vídeo ele foi gravado para vocês com muito carinho, contando, né, um pouquinho, um recorte ali da minha passagem, de como eu era professora e me tornei dona de casa. E esse vídeo ele teve muita repercussão nos dias de hoje. E eu recebi um relato de uma mãezinha que ela parou de trabalhar para cuidar da filha dela. E eu fiquei muito emocionada quando eu recebi esse relato, porque quando a gente grava aqui pro YouTube, a gente tem um intuito, né? Eu, por exemplo, tenho um intuito que o Senhor colocou no meu coração, que eu quero passar para vocês algo que possa acrescentar na vida de vocês, né? E eu recebi tão rápido essa devolutiva de que eu estou acrescentando na vida de vocês e vocês estão acrescentando na minha. Porque quando ela me deu esse relato, né, ela emocionada, eu me emocionei com o áudio dela. Por quê? Porque eu vi nas palavras dela quanto a gente precisa dar as mãos, sabe, e se ajudar para falar que nós, que nos tornamos donas de casa, estamos sendo ou fazendo aquilo que o Senhor tem para nós. É muito impactante, sabe, você receber um relato e você pensar ou imaginar que o que você passou, o que você viveu, que fez parte da sua história, também faz parte da história de outras pessoas, né? Porque a gente às vezes vive na correria, a vida da gente, achando que aquele problema é só nosso, que só a gente vive assim, que ninguém mais compartilha ou sabe da dor que a gente passa, né? E não, as pessoas compartilham das mesmas dores, né? E se tornar dona de casa é um processo, é um processo. A gente tem que escolher. É uma fase, eu falo, porque no primeiro ano dos nossos filhos, o primeiro ano de um bebê, é muito demandante, né? Ele depende 100% estritamente de você. Se você amamenta, mais ainda, porque você é o porto seguro, você é o alimento, você é ele, na verdade, né? Eu já li isso, que ele não consegue diferenciar ele de você. É tudo a mesma coisa para ele, vocês são o mesmo ser. E então você precisa estar ali para ele o tempo todo. E se você decide que é uma fase que você vai dar o seu melhor possível, vai se tornar mais leve. Se torna mais leve, porque você faz uma escolha, né? Eu gosto muito de uma psicóloga que ela sempre fala assim, que a maternidade, ela pode ser leve. Ela, a partir do momento que você entende que você vai abrir mão de você pelo outro, né? É uma doação. E se tornar dona de casa pelos nossos filhos não é nada mais do que uma doação. A gente vai doar o nosso tempo, a nossa doação como dona de casa, né? Pelos nossos filhos, pela nossa família, ela é um ato de servir. É um ato que às vezes a gente não enxerga, né? Mas é uma construção. Eu, por exemplo, quando eu me casei, eu não era uma boa servidora, uma boa dona de casa, né? A gente vai se aperfeiçoando com o tempo. Não era anfitriã para receber as pessoas, eu não sabia receber as pessoas, eu ficava perdida, eu ficava nervosa com isso, né? E hoje, depois de 10 anos de casada, depois das crianças, nós gostamos de ser os anfitriões, nós gostamos de receber as pessoas. Por quê? Porque eu fui passando por esse processo e fui amadurecendo,
fui vendo o quão grandioso é você ser o anfitrião, você servir os outros, a gratidão que aquilo te gera. Então, ser dona de casa é muito mais do que você olhar uma pessoa e falar assim, nossa, só fica em casa, não é? É dona de casa? Não, é grandioso. A gente tem que olhar para nossa casa, em primeiro lugar, com gratidão, com amor, com cuidado, porque é o lar que a gente tem, que a gente constrói, a partir dali que saem pessoas todo dia para ir para a escola, que são os nossos filhos, para trabalhar, que são os nossos maridos. Então, pessoas que vão acrescentar em outras pessoas lá fora. E se eles forem maltratados dentro de casa, se eles não têm um bom exemplo, eles vão perpetuar essas ações fora da nossa casa. Então, nós como donas de casa, nós, além de tudo, né, nós temos o dever de mostrar que nós somos felizes de estar ali e ter esse sentimento de felicidade ao cuidar da nossa casa, ao cuidar do nosso lar, dos nossos filhos, sabe? É um processo, é difícil às vezes, mas é de decisão, que nem eu já falei para vocês hoje. E a gente vai decidir todos os dias, porque nós somos adultos, né? E adultos fazem coisas que precisam ser feitas, não são só o que a gente quer. E se a gente decide que ficar em casa é o melhor para os nossos filhos naquela situação, a gente tem que fazer por eles, né? Mesmo que tenham dias extremamente desafiadores, dias que a gente queira chorar de desgaste, de cansaço, né? Principalmente ali no primeiro ano do bebê, quem já tem mais de um filho, sabe que a gente acorda bastante de madrugada para amamentar, para trocar fralda, para inúmeras coisas, né, podem acontecer, que a gente acorda de madrugada. E no outro dia, a gente tem que levantar e tem que dar conta do mais velho e da nossa casa. Então, não é tudo perfeito, não é um mar de rosas o tempo todo. Não, mas a gente tem que olhar o lado bom disso, sabe? E entender que cada fase é uma fase que vai passar, né? Então, o primeiro ano do bebê, que é mais demandante, ele vai passar. Então, temos paciência com a nossa casa, com a nossa demanda de fazer coisas que a gente precisa. Porque a partir do segundo ano do bebê, você já consegue dormir melhor, ele já dorme melhor, né? Às vezes as mamadas à noite terminam. Posso até trazer um vídeo para vocês sobre isso, porque eu já fiz o desmame noturno do meu filho menor, já tem uns 2 meses que ele não mama mais à noite. Então, é um descanso para as mães, né? Porque você não precisa mais ter que acordar de madrugada para amamentar. Por quê? Porque ele já se alimenta bem, ele consegue passar umas 8 horas em jejum, né? Então, esse processo ele vai ficando mais leve ao longo do caminho. E como eu estava falando para vocês, o ser dona de casa inclui tudo isso, Nós precisamos entender as demandas e colocar prioridade nelas. Eu lembro quando a Maria Clara era pequena, né, que eu tinha uma ânsia de voltar a trabalhar, porque eu queria voltar a trabalhar e aquilo me consumia, sabe? Não era uma coisa boa, não era uma coisa que eu gostava de sentir, porque eu sempre estava buscando algo e não conseguia preencher com nada. E na verdade, eu não sabia, né, naquela época, vamos ver, 6, 7 anos atrás, né, não sabia, mas essa ânsia, essa busca era porque eu precisava me conectar com o Senhor muito além do que eu sabia, do que eu vivenciava, porque a paz que excede todo o entendimento, ela não provém da gente mesmo, ela provém do alto.
E quando você entende que você necessita dessa paz interior para fazer qualquer coisa na sua vida, você muda de nível, né? Você muda o seu nível de viver e vivenciar as coisas. A paz que a gente sente hoje no nosso lar, na nossa casa, ela é uma paz que não provém da gente. Porque tem dia que eu tô fazendo almoço e tem uma criança chorando, tem um chamando, às vezes os irmãos estão brigando. E eu olho e falo assim, Senhor, me sustenta, Senhor, porque sem o Senhor eu não dou conta. E o dar conta é isso, é você colocar nas mãos de quem te sustenta. Porque, que nem eu já falei em outros vídeos aqui, ser mãe de 4, ser mãe de uma família grande, ser dona de casa, a gente não dá conta 100% das demandas. Então, a gente tem que se conectar além da gente para que nós possamos estar supridas daquilo que realmente importa. Quando a gente está suprida de uma paz espiritual, de um amor que excede todo entendimento, a gente se torna mais dócil com os nossos filhos, mais educadas, sabe? Porque muitas vezes a gente conhece pessoas que na rua é uma educação, sabe? Um carisma, mais dentro de casa passa longe disso, sabe? E passar longe disso dentro de casa é um problema. A gente deve ser o melhor da gente dentro de casa. A gente tem que dar o melhor, porque ali dentro da nossa casa são as pessoas que realmente importam. São as pessoas que não veem a gente com máscara, que veem a gente todo dia, da hora que acorda, da hora que a gente vai dormir, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias de saúde, nos dias de doença. Então, nós devemos dar o melhor para eles, dar o melhor de nós, a melhor educação, a melhor palavra, não descontar, sabe? Não descontar a nossa raiva, não descontar as nossas frustrações. Eu aprendi ao longo desses 10 anos de casamento, desses 11 anos de casamento, que a gente deve falar, sabe? Se você tá nervoso, estressado, aconteceu alguma coisa, fala. Não fala comigo agora não, me deixa, sabe? Seja sincero, é muito melhor do que você destratar as pessoas, as crianças mesmo. Se eles estão brigando ou se eles estragam, né? Criança tem muito disso, às vezes pega uma coisa e estraga. E se eu gosto muito, eu não falo, sabe? Eu respiro fundo hoje e saio. Eu falo assim, olha, eu não gostei da sua atitude. Eu estou chateada e nervosa. Então eu não vou falar nada agora. E eu saio daquele ambiente. Por quê? Porque eu sou ser humano e eu sei que se eu ficar ali, eu vou explodir. E eu vou explodir da maneira errada. Eu vou explodir muitas vezes ofendendo ou querendo dar um puxão de orelha, quem sabe, né? Mas a gente vai explodir de uma maneira ruim. E a criança, ela não fez porque ela achou que ia magoar a gente. Ela não fez de propósito, sabe? Às vezes fez na curiosidade, fez por arte mesmo, porque criança gosta de fazer as coisas e não fez na maldade. Ela não tem aquilo na cabeça dela, vou fazer isso aqui porque a minha mãe gosta muito e eu vou estragar. Não, a criança não tem isso, a criança é pura. Então, nós que somos adultos centrados, né, muitas vezes, nós precisamos ter esse discernimento, que nós precisamos ser melhores dentro da nossa casa, dentro do nosso lar e da nossa família. E se a gente sabe que vai explodir, saímos daquele ambiente. Vamos dar uma pausa, vamos respirar, depois volta e fala. Isso aconteceu outro dia aqui em casa. Eu falei assim, ó, não vou falar agora. Saí, respirei, depois voltei e conversei. Por quê? Porque se eu ficar, eu vou explodir. E eu sei que muitas pessoas são assim. E queria eu, quando eu tive a Maria Clara, ter conselhos assim, ou ser assim com a minha primeira filha.
porque eu era uma mãe explosiva, eu era uma mãe que gritava. Hoje eu procuro não gritar. E eu falo pra ela, eu falo assim, Maria Clara, eu não gosto de gritar mais, porque eu sei que grito não é comunicação. O grito, ele espanta a criança, ela fica em modo de defesa e muitas vezes não te escuta mais. Então, não funciona, não funciona. Claro que nós somos seres humanos, eu erro e muitas vezes dou um berro, né? Mas é diferente do que eu era antes. A raiva, às vezes, do grito, as circunstâncias eram outras. Hoje em dia, eu tento me policiar ao máximo para isso. Estarmos nos policiando todos os dias, tentando buscar o que realmente importa, estar no nosso lugar, né? Vai nos moldando. Por quê? Que nem eu comentei, quando a criança vai crescendo, por exemplo, às vezes, comecei para a escola. As minhas crianças aqui são muito assim, ó. Eu fico com eles em casa mais ou menos até os 4 anos, quando eles precisam ir para a escola, que é, como que fala? Obrigatório, né? Eles vão para a escola só quando é obrigatório. Assim foi com as 2 meninas e tá sendo assim para ir com os meninos também. E depois que eles começam a ir para a escola, você tem meio período, né? Ou às vezes é integral, não sei onde você mora, aqui para nós hoje é meio período. E nesse meio período que você fica sem as crianças, aí você pode voltar a pensar em projetos novos, né? Projetos para você, projetos às vezes para trabalhar de casa, às vezes projeto para sair trabalhar fora, né? Tudo aquilo que a gente pausou durante esses 4 anos, agora a gente vai poder voltar a pensar, colocar no papel, tentar colocar, né, prioridades pra gente também, porque a nossa prioridade maior são os nossos filhos. Porém, nós podemos ter prioridades secundárias, digamos assim, e essas prioridades secundárias vão acontecendo ao longo do caminho, porque a gente vai ficando com tempo livre conforme eles vão crescendo, né? E precisamos ir nos acostumando a voltar no ritmo, porque eu falo assim que a gente desacostuma, né? A gente fica dona de casa, a gente fica com tanta demanda e faz isso, e faz aquilo, e busca a criança, e pega a criança, e cuida, tal, que você esquece, a gente esquece muitas vezes dos nossos sonhos. E os nossos sonhos, eles devem ficar escritos em algum lugar, pra gente poder ir retomando ele aos poucos. Porque a maternidade, ela não vem para roubar os nossos sonhos, nem ser dona de casa. Não, ele vem para dar prioridade para o que importa agora e esperar aquilo que pode esperar. Por exemplo, criar um filho não pode esperar. Eles devem ser a nossa prioridade. Mais um sonho, às vezes, de construir uma carreira sólida, que demande 100% do seu tempo. Ou, não, eu quero voltar aos poucos, eu quero retomar de uma maneira diferente, né? Então, isso vai ficando guardado e a gente vai nos moldando para esse caminho. Porque a gente precisa se reencontrar na maternidade, em ser dona de casa, né? Uma coisa que eu gosto muito, que eu aprendi ao longo desse caminho de me tornar dona de casa, é me arrumar para ser dona de casa. Uma dona de casa bem arrumada. Por quê? Porque se a gente se arruma para sair, por que a gente não vai se arrumar para ficar dentro do nosso lar? Acorda de manhã, coloca uma roupinha bacana, passa um batom, passa um blush, passa um rímel, cuida do seu cabelo. Eu adoro brinco. Se eu não tiver de brinco, parece que eu não estou com roupa. Então, colocar brinco para mim é um hábito diário. Eu tiro todos os dias para dormir, mas de manhã eu coloco. E sempre gosto de variar. Hoje eu quero brinco tal, hoje eu quero brinco tal. E assim parece que ficar em casa, cuidar do lar vai se tornando mais leve. Porque você está bem arrumada, você está se sentindo bem consigo mesmo. Se você precisa sair com a criança,
precisa levá-la ao médico, acontecer alguma coisa, você está pronta, sabe? Isso te dá uma confiança maior para ficar em casa, para cuidar da nossa casa. E no vídeo de hoje, o que eu quero transmitir para vocês aqui é a importância de nós mulheres falarmos umas para as outras como é a nossa experiência, como foi a nossa dor de transformação, como está sendo a nossa adaptação de nos tornarmos mães, de nos tornarmos donas de casa, porque, que nem eu falei no começo do vídeo, às vezes a gente fala e não imagina que outras pessoas podem estar passando por aquela dor. E quando a gente fala, a gente abre um leque de conversa, de trocas de experiência muito grande, em que você escuta a minha dor, eu escuto a sua, e a gente consegue olhar lá na frente, falar assim, nossa, ela já passou, tem um caminho que eu posso seguir, tem um caminho que eu posso atravessar e vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, que por mais que o caminho seja cheio de pedras, cheio de curvas, ele tem um fim. E o processo, ele é preciso para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos tornar melhores, para chegar lá na frente, a gente olhar para trás e conseguir falar assim, eu consegui. Foi difícil, foi duro, mas eu consegui. E eu tenho orgulho do meu caminho, eu tenho orgulho daquilo que eu consegui construir nessa trajetória. Um abraço para vocês, se inscrevam no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, coloca aí qual foi a sua experiência, se você é dona de casa hoje, se você trabalha meio período, já está conseguindo voltar, vou adorar saber da sua história. Até semana que vem!